E olha só, Brasil, ministros do STF incomodados com atitudes de Moraes gera uma grande crise dentro do Supremo e isso pode levar a consequências seríssimas para o ditador da toga. Parece que finalmente alguns ministros do Supremo acordaram e não vão aceitar mais o autoritarismo de Moraes dentro da corte. Olha só o que temos para mostrar aqui, pessoal. Isso nunca aconteceu. Parece que pela primeira vez alguns interesses ali estão sendo incomodados e aí eles querem mudar o jogo. Não estão gostando do ditador da toga estar na frente e mandando e desmandando. E você vai ver isso aqui agora. Quem vai trazer para nós é o Deltan Dallagnol, aquele promotor de justiça que colocou o Lula na cadeia juntamente com o Sérgio Moro. Nós vamos ver essa matéria aqui. Olha só, pessoal, não há bem que dure para sempre e nem mal que nunca acabe, já dizia o velho ditado. Vamos ver agora essa matéria porque finalmente parece que o povo brasileiro vai ter uma boa notícia vindo agora do STF. Veja isso que tem para mostrar, dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal, voltamos em seguida. O quê? Tá acontecendo uma crise no STF? Ministros estão irritados justamente com ele, Alexandre de Moraes. Olha, que o STF é a instituição mais fechada, mais corporativista e é que mais se autoprotege em toda a República Brasileira, toda vez que se torna alvo de críticas, olha, isso eu, você, todo mundo tá cansado de saber. E nos últimos anos a gente tá vendo uma união, vamos dizer assim, no mínimo estranha do STF, que se uniu deixando de lado aqueles debates, aqueles bate-bocas para derrotar o bolsonarismo. Mas vez ou outra, algumas rachaduras, fissuras começam a surgir ali na fachada dos ministros do Supremo. Isso quando as discordâncias lá dentro chegam a um ponto insustentável. E parece que isso acabou de acontecer agora de novo. E agora é Alexandre de Moraes que está na berlinda. Lê aqui comigo então essa matéria do Lauro Jardim, do jornal O Globo, que eu vou te contar em seguida qual que é o objetivo dos ministros do STF com essa nota e o que eles que estão irritados, incomodados com Moraes, realmente poderiam fazer e que teriam um efeito prático gigantesco muito melhor do que essa nota aí. Mas acompanha aqui comigo. O incômodo de alguns ministros do STF com a postura de Moraes no inquérito do golpe. Aí a figura, em conversas reservadas, alguns ministros do STF se mostraram incomodados com a postura de Alexandre de Moraes na condução do inquérito do golpe. Eles avaliam que o seu comportamento tensiona o caso mais do que necessário. Por que será, hein? Será que porque ele é vítima, juiz, investigador, delegado do caso, procurador, promotor, tudo ao mesmo tempo? Será que porque ele está querendo fazer tudo em um ano, pressionando o tempo? Será que é porque ele quer que todo mundo vote com ele, usa pressão? Será que é porque ele adota várias medidas abusivas contra os investigados? Por que será, hein? Razões aí sobram. Mas olha esse complemento aqui, ó. Esses ministros, porém, não dirão isso em público. Gente, isso aí que eles estão falando, como diz a matéria aqui, seria em conversas reservadas. Mas agora elas se tornaram públicas por meio dessa nota para o Lauro Jardim. Pessoal, pensa aqui comigo. Por que os ministros do STF, que estão incomodados, que estão irritados com a postura do Moraes, eles dariam essa informação para o jornalista publicar? Com certeza há um objetivo, porque os ministros do STF, eles são muito hábeis politicamente, eles não dão ponto sem nó. Senão, não seriam ministros. Acho que isso já está claro para todo mundo. Então precisa existir aí um objetivo. Com certeza, não é só para desabafar. Isso você faz em casa, com a sua família, com seus amigos. Há um objetivo político na divulgação dessa informação, com certeza. Qual que é? Olha, se você está gostando desse vídeo, só para lembrar, curte aí, que é um jeito de você ajudar o canal a continuar a levar informações e análises para você, e é um jeito de você e outras pessoas continuarem a receber esse tipo de conteúdo. Vamos lá, então. Qual que é o objetivo da divulgação aí dessa informação na coluna do Lauro Jardim? Sem dúvida alguma, o objetivo deles é mandar um recado direto ao próprio Moraes. Essa nota ela tem o endereço certo, e é o gabinete de Moraes do Supremo. O que acontece é que esses ministros do STF, provavelmente eles não têm condições ou entendem que não é conveniente confrontar o Moraes pessoalmente lá no tribunal, porque isso poderia enfraquecer esses ministros, poderia enfraquecer o relacionamento, gerar um desgaste, uma tensão ali individual, eles iam sofrer o ônus disso. Isso poderia ainda fazer o restante dos ministros que está fechado com Moraes se virar contra aqueles que estão criticando, que não estão gostando, que estão discordando.
Então, o que eles fazem? Eles vão e eles mandam o recado via imprensa, via um grande colunista que eles sabem que o Moraes vai ler e vai entender. E o recado aqui é claro. O recado é: Moraes, baixa a bola. Por que baixar a bola, Deltan? Bom, a nota não fala. E aqui a gente só pode especular. E eu quero ouvir a sua opinião. Por que você acha que estão mandando aí o Moraes baixar a bola? Conta aí pra mim que eu vou te dar a minha opinião. A minha leitura é que esses ministros, eles estão preocupados com a postura do Moraes no julgamento da ação do golpe, porque ele é muito agressivo, ele é hostil, ele é bélico com as defesas. Como eu mencionei para vocês, ele pratica uma série de abusos, ele quer condensar o tempo para colocar o Bolsonaro na cadeia até o final do ano. Isso lá é algo comentado há muito tempo, como o Moraes se comporta sempre como se ele fosse um inimigo dos investigados, um inimigo dos réus, das defesas, quando essa não é a postura que ele tem que ter como juiz. Vocês lembram dele agora recentemente, ele atacando o Elon Musk? Ele fez isso também um pouquinho lá atrás, naquele Museu da Democracia. Quando foi inaugurado lá no Rio de Janeiro, ele foi lá e descascou Elon Musk. Mas ele fez agora recentemente, também na aula que ele deu para estudantes lá na FGV. A postura dele deve ser de um árbitro imparcial. Mas ele já jogou isso pela janela, já jogou fora. Faz tempo essa ideia de ser um árbitro imparcial. E o que mudou agora? O que mudou agora é que a gente está diante do que vai ser talvez um dos julgamentos mais televisionados e acompanhados pela sociedade na história do Brasil. Talvez até mais do que o julgamento do Lula na Lava Jato. E tudo vai ficar registrado para a posteridade. Se Moraes continuar com essa mesma postura nuclear em relação às defesas, isso pode gerar cada vez mais críticas à sociedade contra os ministros do Supremo. Isso pode criar um clima político contrário ao tribunal na sociedade, na imprensa, no Congresso, nas ruas, com manifestações, enfim. Pode gerar um consenso na sociedade sobre o que a gente sempre denuncia aqui: os abusos reiterados de Moraes, que são ilegais e deveriam ser todos anulados e ter como consequência o afastamento dele do STF por meio de um processo de impeachment. E muitos ministros já perceberam que o capital político do STF está absolutamente corroído, que se esgotou. Afinal, veja aí, a avaliação positiva do STF, que já era baixa de 31%, uma a cada 3 pessoas, caiu para 12%. Ou seja, uma a cada 9, 10 pessoas avalia o STF de forma negativa, ou não avalia de forma positiva, para ser exato. Gente, isso significa que quase ninguém acha que o STF está fazendo um bom trabalho. Ou seja, no fundo, a preocupação desses ministros incomodados com Moraes é mandar uma mensagem para fora de que eles não estão ali no monolito, de que tem gente que discorda, e é também eles se protegerem. É uma preocupação, no fundo, com eles mesmos, deles se resguardarem, se salvarem, salvar a imagem do tribunal e a própria pele. Mas sabe o que esses ministros realmente poderiam fazer de útil a partir do seu incômodo com a postura do Moraes? O que eles poderiam fazer seria discordar de Moraes dos seus votos e divergir dele, especialmente se um desses ministros for um ministro da primeira turma. O que eu acho bem difícil de acontecer. Provavelmente é da segunda turma. Se fosse da primeira, ia lá e ia registrar no voto. Mas provavelmente mandou recado para a imprensa porque alguém da segunda turma. O que eles podem fazer é criticar os abusos de Moraes nos seus votos, julgando realmente de acordo com a Constituição. Eles podem fazer isso nos casos do 8 de janeiro. Se eles não vão julgar a trama golpista, os casos do 8 de janeiro estão no plenário. Se eles forem da segunda turma, o que é mais provável, eles poderiam inclusive oficiar o ministro Barroso, que é o presidente do Supremo, e pedir que a ação do golpe seja julgada no plenário. Porque eles, como ministros, têm o dever de julgar o caso. Afinal de contas, se metade está ali, mais de metade do 8 de janeiro está no plenário, tudo tinha que estar, é conexo, é relacionado. Mas eles estão derrubando uma regra atrás da outra. Não vale mais a regra, não vale o império da lei. Eles têm o dever de julgar o caso, eles deveriam fazer isso, oficiar o ministro Barroso. Isso sim seria útil. Mais útil do que aí recadinhos da imprensa. Mas aí eles estariam comprando uma guerra aberta. Em geral, as pessoas não querem pagar o preço e fazer o sacrifício para lutar por justiça. Querem só manter a sua imagem e estão mandando um recadinho ali pela imprensa, né? E sabe o que você pode fazer se você estiver incomodado com Moraes? Você pode protestar. Você pode também pagar o preço, falar nas redes sociais, falar com desenvoltura, com respeito, mas criticar, ser firme. Você pode ir a manifestações pacíficas, legítimas, você pode votar e, mais importante, conseguir mais gente que vote com a direita e você também. O que aconteceu com a Vaza Toga?
Cadê os 6 GB da Vaza-Toga? O que eu vou mostrar para você agora é uma revelação chocante. O jornalista Paulo Figueiredo acabou revelando durante uma entrevista por que é que a Vaza-Toga, aquela série de reportagens da Folha de São Paulo sobre os abusos do Alexandre de Moraes, sumiu do mapa. E a razão real vai te deixar chocado. Vamos direto ao vídeo do Paulo Figueiredo e depois a gente comenta essa bomba. Fica aqui comigo porque eu também tenho uma revelação para fazer sobre isso e vai deixando aqui o seu joinha para esse vídeo chegar a mais gente. Olha aí então, gente. Respondido, mas não tem mais como. O nosso Senado está de joelhos, a nossa Câmara dos Deputados está de joelhos, a imprensa... Eu vou te falar, eu vou falar um negócio para você que eu não deveria falar, mas eu vou falar. Muita gente me pergunta, o que aconteceu com a Vaza-Toga? Lembra a série de reportagens do Glenn Greenwald? Uhum. Glenn Greenwald, que é uma das grandes estrelas do Rumble. Tá? O que aconteceu? Eu posso te dizer que a Folha de São Paulo recebeu uma pressão e uma ameaça do Alexandre de Moraes e nunca mais nenhuma reportagem foi publicada. É que tinha mais material para ver, né? Eram 6 gigas. Existe mais... eu não sei se eram 6 gigas de fato. Eu acho que o Glenn ali se equivocou, mas eu Tudo bem. não tenho como dizer. Mas era muito material. Eu sei que existem mais reportagens escritas, inclusive por um outro jornalista internacional, que eu não vou dizer quem é. Essas reportagens foram oferecidas a grandes jornais do Brasil. Você acredita que os grandes jornais do Brasil... Isso ainda está para sair, vai sair de um jeito ou de outro. Mas você acredita que os grandes jornais do Brasil recusaram a publicação? Eu ainda não vou dizer o nome dos jornais. Ainda não vou, porque não me autorizaram. Não deveria nem estar falando o que eu estou falando aqui para você. Mas estou falando de grandes jornais. E não recusaram. Recusaram por um motivo muito claro. Medo. Bora lá então, gente. O Paulo Figueiredo ele falou 3 coisas aqui. A primeira coisa que ele disse é que a Folha de São Paulo recebeu uma pressão e uma ameaça do Alexandre de Moraes e depois disso nunca mais as reportagens da Vaza-Toga foram publicadas. Segundo, ele disse que existem outras reportagens já escritas sobre o escândalo da Vaza-Toga por um outro jornalista internacional que não é o Glenn Greenwald. E em terceiro lugar, ele disse que essas reportagens foram oferecidas a todos os grandes jornais do Brasil e todos eles recusaram por medo de Moraes. Gente, que bomba! Se você se surpreendeu com essa notícia, curte o vídeo para que mais pessoas recebam essa informação explosiva e se unam à nossa comunidade que luta por mudanças. E vamos analisar esse caso aqui. Primeiro, em relação à pressão que a Folha de São Paulo teria recebido do Moraes. Eu não duvido de nada disso, até porque a gente sabe, nos bastidores da política, que existem ministros do Supremo, e aqui eu também não vou falar os nomes para não ser processado, mas a gente sabe com boas fontes que existem ministros do Supremo que ligam para os donos dos grandes jornais para pedir a cabeça de jornalistas que escrevem coisas que desagradam a STF. Então, quando você vê eles dando decisões que censuram, não se surpreendam. Eles atacam a liberdade de expressão há muito tempo e também nos bastidores. Eu conheço pelo menos um caso concreto, real desses, que deu em demissão e que aconteceu em uma grande emissora de TV. E 2 jornalistas estrelados já me falaram diretamente que receberam diretamente esse tipo de ligação de pressão. Então é bastante plausível que a Folha de São Paulo tenha recebido uma pressão tremenda e ameaças do Moraes para parar de publicar a Lava-Toga. Quem você acha que é o ministro do STF que pede a cabeça de jornalistas, hein? Será que você vai acertar? Me conta aí nos comentários e bora pro segundo ponto. Segundo, existem outras reportagens já escritas por um outro jornalista internacional e isso aqui é muito positivo, porque uma hora ou outra essas reportagens vão ser publicadas, não duvidem disso. E o terceiro ponto é que os grandes jornais do Brasil recusaram essas reportagens por medo de Moraes. Medo. Aí você pode virar para mim e dizer, Deltan, isso aí é mentira do Paulo Figueiredo, é tic-tac, isso não existe, é balela. Você pode acreditar no que você quiser, mas sabe qual é a revelação que eu também tinha para fazer? É que eu também ouvi a mesma coisa de pessoas muito próximas a essa história que me confirmaram há 1 mês atrás, 2 meses atrás, que a Folha sofreu sim pressão e que o Glenn Greenwald tentou levar a Vaza-Toga para vários jornais e todos recusaram por medo, até a Folha aceitar. Eu tenho uma fonte que trabalha em uma dessas grandes emissoras que conhece o caso de perto e confirma que recebeu o convite para publicar o material com exclusividade e recusou por medo. Gente, isso é muito grave,
Porque isso quer dizer que toda a imprensa do Brasil está com medo de uma única pessoa, a ponto de deixar de fazer o que para qualquer jornalista investigativo seriam as reportagens mais celebradas da sua carreira. A Vaza Toga é um escândalo, é bombástico, ela comprova os abusos de Moraes em série. Ela mostra que ele encomendava provas contra os seus inimigos políticos, que ele atingia alvos pré-selecionados, que ele usou inquéritos na mão dele como verdadeiros instrumentos de poder e de vingança, ainda que fosse necessário usando a criatividade. Um caso desses, em uma democracia normal, seria objeto de disputa por todos os jornalistas que se prezem. Imagina nos Estados Unidos, se o New York Times, o Washington Post, o Wall Street Journal iam recusar uma história como essas de um ministro da Suprema Corte americana que praticou ilegalidades em série. Jamais! Porque lá tem rule of law, lá tem império da lei, lá não é império de pessoas, lá é da lei, então eles podem confiar no que vai acontecer. Gente, tem muita gente com medo, até mesmo os grandes jornais sem saber o que pode ou não pode falar, o que é crime, o que não é crime. Pois é, pessoal, realmente, uma hora, né, a corda arrebenta. Uma hora a corda arrebenta. E há um conflito de interesses ali dentro do STF. Parece que alguns magistrados ali, tanto os mais velhos, quanto aqueles que acabaram de chegar, como por exemplo o Zanin, como por exemplo ali o Cássio Nunes, o André Mendonça, que foram indicados por Jair Bolsonaro também, estão com interesses ali conflitantes. E aí, pessoal, todos eles têm o mesmo poder, todos eles são ministros da Suprema Corte do país, né, com mandatos vitalícios, recebem o mesmo tanto ali, tem um salário pelo menos parecido ali, tirando ali os seus quinquênios ali, né, os seus anuênios ali, que aumentam também o seu salário, mas, pessoal, parece que alguns deles já estão de saco cheio com a atitude de Moraes, que quer sempre ganhar os holofotes, que quer sempre ser o dono e ter a última voz ali, e isso parece que agora vai ter um fim. E olha só essa outra matéria que trouxe aqui também o Deltan Dallagnol, sobre a Lava Jato, sobre as denúncias da Folha, sobre o Petrolão, o Mensalão, todas essas denúncias que teve de lá para trás para cá, tudo isso foi barrado, foi cortado, foi julgado para escanteio, de uma hora para outra. Agora essas últimas denúncias da Folha de São Paulo, né, desse jornalista ali americano, começou a denunciar, de repente ele sumiu, a Folha de São Paulo parou de falar. Tudo isso é uma represália vinda ali justamente do Supremo. Pessoal, quem controla e quem manda e desmanda nesse país é o Supremo. E aí esse ato que teve agora com Jair Bolsonaro ali em Copacabana serviu para mostrar para o povo, para mostrar para a população, para mostrar para as autoridades e principalmente para mostrar para Moraes que se prenderem Jair Bolsonaro, o Brasil vai parar. Com certeza, o povo, nem que for num primeiro momento, o povo vai às ruas, o povo vai se manifestar. Aí é claro, muitos já estão pensando, poxa, mas aí eles vão colocar alguns infiltrados da esquerda no meio ali dos patriotas, quando tiver aquelas manifestações gigantescas pelo Brasil. E aí o que pode acontecer é que esses infiltrados, né, podem promover quebradeiras, depredação de patrimônio público, e aí acontecer de novo o que aconteceu no 8 de janeiro, prisão ali de vários patriotas, de vários apoiadores de Jair Bolsonaro, e aí novamente o povo está calado, todo mundo volta para casa como se não tivesse acontecido nada. Isso também pode acontecer, mas agora chegamos no momento, pessoal, onde não dá para ter medo mais de mais nada, de ficar pensando o que vai acontecer, o que não vai acontecer. O povo brasileiro está calado, o povo brasileiro está mudo, calado, cego e surdo. Não pode falar nada, não pode promover nada e tudo que acontece é censurado, tudo que acontece é calado. E aí por isso que o Bolsonaro fez esses dois eventos, na verdade lá em Copacabana e depois na Avenida Paulista, falando dos presos políticos, mas isso é um recado para a prisão de Bolsonaro que pode acontecer, e quando acontecer, o povo já precisa estar alerta para poder ir às ruas. Eu não tenho dúvida, pessoal, que este evento de Bolsonaro não foi por causa simplesmente dos presos políticos ali, que já estão presos ali em Brasília, mas ele está falando dele mesmo, que amanhã ele vai precisar do povo nas ruas e já está fazendo essas movimentações para acordar a direita no Brasil, que está dormindo num sono profundo, e é por isso que nós temos aí um ex-presidiário no comando do país.
Infelizmente, quem diria que um dia nós chegaríamos a esse ponto? Lá atrás, se você entrar na máquina do tempo e for lá atrás, há 5, 6 anos atrás, ninguém imaginava, quando Jair Bolsonaro foi presidente eleito ali em 2018, né, e depois tomou posse em 2019, ninguém imaginava que o Lula poderia voltar a ser presidente desse país novamente e que Bolsonaro estaria prestes a ser condenado e preso. Quem poderia imaginar? Pois é, isso tudo foi acontecendo, foi sendo arquitetado mês a mês, para chegar onde chegamos. Olha só, eu quero te convidar para se inscrever no canal. Clique aqui embaixo, se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo. E nós vamos continuar aqui trazendo denúncias e matérias relevantes, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.